Olá, sejam bem-vindos à segunda aula de Direito das Sucessões. Nós vamos começar essa aula falando de capacidade sucessória. Quem é capaz de suceder? Primeiro, nós temos que falar que a legitimação vai se regular pela lei existente no momento da morte do sucedido. Então, vale as regras legais do momento que a pessoa morre, não no momento que estão partilhando ou no momento que inicia-se o inventário. Primeira coisa, nós temos uma capacidade sucessória diferente para a sucessão legítima e para a sucessão testamentária. Então vamos começar a falar da capacidade para suceder na sucessão legítima, que está lá no artigo 1798 do Código Civil. Então são legitimados a suceder na sucessão legítima as pessoas nascidas ou já concebidas, nascituro, no momento da abertura da sucessão. Então a pessoa já tem que ter nascido, né, já estar viva, ou a pessoa já está concebida, ela já está no ventre materno, né, é um nascituro, já tem uma data para vir a nascer, né, já é esperado. O nascituro, ele terá direitos sucessórios se ele nascer com vida. Esse aqui é o entendimento majoritário. Nasceu com vida, como ele já era esperado, ele já é considerado, né, que pode vir a suceder, né, ele já vai ser um herdeiro, e ele nascendo com vida, ele vai ter o seu direito concretizado. Sucessão testamentária. A sucessão testamentária está prevista no artigo 1799 do Código Civil e diz que podem suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador e que estão vivas, então as indicadas pelo testador no momento da abertura da sucessão. Então o que é? Eu quero deixar vamos pensar, um avô quer deixar para a neta e para o marido dela, para o filho da neta e do marido dela, então seria o seu bisneto. Então o que ele faz? Ele estabelece em testamento que para o filho ainda não concebido, então ela nem está grávida ainda, a neta. Então, para o bisneto ainda nem concebido, porém é o bisneto, ele fala exatamente qual neta é e com quem será o pai, né? Quem é o marido dela, e essas duas pessoas, a neta e o marido, têm que estar vivos no momento da abertura da sucessão. Então, no momento que o avô falecer, esses dois têm que estar vivos, que é a neta e o marido, mas ainda não precisa ela estar grávida do bisneto, que é a pessoa indicada para receber o bem. O artigo 1800 do Código Civil vai dizer: os bens da herança, após a liquidação ou partilha, ficam com o curador nomeado. Nascendo com vida o herdeiro, é deferida a sucessão, com os frutos e rendimentos, a partir da morte do testador. Se passar 2 anos da abertura da sucessão e não for concebido o herdeiro, os bens vão para os herdeiros legítimos, salvo disposição contrária. Então, essa neta e o marido dela precisam ter esse filho nos 2 anos após a morte desse avô, do decujus, que testou lá no testamento. Se essa criança nascer nesse período, de até 2 anos da abertura da sucessão, os bens vão estar com o curador nomeado, e o curador vai entregar, né,
vai passar para esse sucessor, né, para esse bisneto, os bens, e tem que passar também os frutos e os rendimentos desde a morte do testador. Agora, se em 2 anos essa neta não tiver esse filho, né, esse bisneto, né, previsto pelo testador, esses bens vão ser encaminhados para os herdeiros legítimos, a não ser que o testador tenha estabelecido uma outra coisa. Ele pode dizer: se ela não tiver o meu bisneto no prazo disposto na lei, nos 2 anos da abertura da sucessão, esse bem passa para tal pessoa. Ele pode estabelecer, ele pode fazer o que ele quiser no testamento dele, mas a lei estabelece um prazo de 2 anos. Além disso, é possível na sucessão testamentária ter capacidade sucessória às pessoas jurídicas. O testador pode deixar para uma associação existente, por exemplo, para uma empresa existente, bens. Pode deixar para a empresa tal, eu vou deixar tantos reais. Pode deixar uma casa, um terreno. Isso na sucessão testamentária. Além disso, é possível deixar para pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador. Então, ele pode determinar que seja criada uma fundação com tais bens dele. E ele pode determinar a forma e tudo. Uma fundação para cuidar dos animais de rua, uma fundação para cuidar da Amazônia, alguma coisa assim. Então, o testamento vai determinar a criação dessa fundação e os bens que devem ser utilizados para a criação, que vão fazer parte da fundação. Lá, que está previsto lá no artigo 62 do Código Civil. Agora nós vamos passar a ver quem não tem legitimidade sucessória, quem não pode vir a suceder. Então, essas pessoas estão estabelecidas lá no artigo 1801 do Código Civil. Então, não vão poder ser herdeiros que a pessoa que escreveu o testamento, o seu cônjuge, companheiro, ascendentes, irmãos. O que acontece? Às vezes a pessoa contrata um advogado para escrever o seu testamento, porque ele se sente mais seguro com alguém que conhece as leis. Então, o advogado que escreveu o testamento não vai poder vir a suceder, ele não tem capacidade. Assim como o cônjuge desse advogado ou o companheiro, os ascendentes, os pais, avós ou os irmãos. Isso por quê? Para proteger a legitimidade do testamento, que aquele testamento não tenha influência, que essa pessoa não tenha palpitado, que gere alguma falha no testamento. O testamento tem que ser exatamente as vontades do testador. Por isso, então, busca-se proteger o testamento. Outras pessoas que não podem suceder as testemunhas do testamento. Para que o testamento ocorra, existem alguns requisitos legais. E um dos requisitos são 2 testemunhas para presenciar o ato. Então, as testemunhas, elas não podem suceder. Por quê? Para não existir um interesse direto no negócio jurídico. Então, elas são afastadas. Outra pessoa, o concubino do testador casado, salvo se o testador já estiver separado de fato há mais de 5 anos. Então, na verdade, o concubino é o amante. Então, o amante do testador casado. A não ser que o testador já tenha se separado de fato por 5 anos. Então, há 5 anos ele já não vive com a esposa, vamos dizer. Ele já mora com a companheira, ela já não é mais
concubina, amante, porque o testador já está com ela. Então, nesse caso, vai poder vir a suceder, mas se não, não vai poder. Então, é o que eu falo aqui embaixo, não se impõe se o testador estiver em união estável com o antigo concubino. É o caso que ele já está separado há 5 anos de fato da sua esposa legal, né? Mas está já morando há mais de 5 anos com a sua companheira, né? Já não é mais amante. Nesse caso, ela vai poder receber porque ela é companheira. E uma questão, o artigo 1803 vai dizer que é lícita a deixa para o filho do concubino quando também for filho do testador. O que é isso? É a situação em que o filho do concubino ou da concubina também é filho do testador, ou seja, eles tiveram um filho juntos. Por que o filho vai poder suceder? Porque a Constituição trouxe igualdade entre os filhos. Então, pelo princípio da igualdade entre os filhos, todos os filhos sucedem. Não interessa se o filho é da esposa, da companheira ou da amante. É filho do testador, ele irá receber. Passamos agora para as situações de aceitação e renúncia à herança. Na verdade, a gente vai falar nessa aula só da aceitação, mas já fiquem esperando, porque na próxima aula nós continuamos com o tema. Aceitação. O que é a aceitação da herança? É o ato do herdeiro que confirma a transmissão da herança. Vamos lembrar da aula passada. A transmissão da herança ocorre no momento da morte. Não é necessário nenhum ato do herdeiro. Já morreu a pessoa, agora que o herdeiro, que já recebeu a herança, vai dizer se quer ou não essa herança. Então, a aceitação é a confirmação da transmissão da herança. Como eu falei, cuidado ali, a transmissão já ocorreu na abertura da sucessão com a morte. Agora, a gente falou dos princípios da SESIM, que são bem importantes. Agora, é só a confirmação do herdeiro. Quero receber a minha herança. Então, com a aceitação, a transmissão para o herdeiro se torna definitiva. Ele já aceitou, a partir de agora ele vai receber os bens. E a transmissão para o herdeiro não acontece somente quando ele renuncia à herança. E daí nós vamos ver na próxima aula como que ocorre a renúncia da herança. Porque a aceitação, né, que torna definitiva a transmissão para o herdeiro, pode acontecer de 3 formas. Como que vai poder vir a acontecer a aceitação? As situações estão lá no artigo 1805 e 1807 do Código Civil. A aceitação vai poder ser de 3 formas. A aceitação pode ser expressa, a aceitação pode ser tácita e a aceitação pode ser presumida. A aceitação expressa, que é a primeira forma de aceitação, é a declaração escrita do herdeiro de que aceita a herança. E essa declaração pode ser tanto por um instrumento público ou por um instrumento particular. Então, o herdeiro declara de forma escrita, ele escreve que ele aceita a herança. Instrumento público vai no cartório, né, e faz o documento. E instrumento particular é qualquer carta, qualquer escrito que ele faça aceitando a herança. Daí, a segunda forma de aceitação da herança é a aceitação tácita. Como que ocorre? Ela ocorre por atos próprios da qualidade de herdeiro. Então, o herdeiro, ele começa a atuar, a ter atos que só um herdeiro mesmo pode ter.
Então ele não escreveu, ele não aceitou expressamente, ele não escreveu que aceitava, mas ele teve atos que demonstram a aceitação dele. Como, por exemplo, ele vai tomar posse de um bem, ele vai lá e começa a administrar aquele bem. Então, vamos dizer que tem uma fazenda produtiva. Esse herdeiro vai até a fazenda e começa a organizar tudo, a cuidar da produção, a determinar como que os funcionários devem agir, como que será a próxima produção, a próxima safra. Ele toma atos na qualidade de herdeiros. Ou tem um imóvel comercial, o herdeiro começa a buscar os aluguéis, a cuidar cuidar da regularização do locatário, de como tá, né, o locador, ele cuida do bem que faz parte da herança. Ou ele toma posse de uma casa e começa a morar naquela casinha. Então, são atos próprios do herdeiro. Existe uma posição aqui do STJ que ele determinou: pedido de abertura de inventário e o arrolamento de bens com a regularização processual por meio de nomeação de advogado implicam a aceitação tácita da herança. Então, quando o herdeiro nomeia um advogado para abrir o inventário e arrola ali, coloca ali todos os bens da herança, ele está realizando uma aceitação tácita, porque ele está fazendo um ato que é próprio de herdeiro. Então, a abertura do inventário com a nomeação do advogado e o arrolamento dos bens é uma aceitação tácita, conforme o STJ. Tá aí o resto para, se vocês se interessarem e ler a fundo. E por fim, nós temos a terceira forma de aceitação, que é a aceitação presumida. Como que ocorre a aceitação presumida? O interessado em que o herdeiro fale se ele aceita ou não a herança, ele pede para o juiz, no prazo de 20 dias após a abertura da sucessão, que ele dê um prazo razoável, que deve ser de até 30 dias, para que esse herdeiro se manifeste. Se o herdeiro, nesse prazo dado pelo juiz, de 30 dias, ele não se manifestar, vai ser considerado como aceita a herança. Será a aceitação presumida. Então, normalmente, o silêncio não significa aceitação, mas nesse caso, o silêncio do herdeiro, a não resposta do herdeiro no prazo estabelecido para o juiz, gera a aceitação da herança. E o que acontece se o herdeiro falece antes de aceitar a herança? Então, faleceu a pessoa e um dos herdeiros falece dias depois. E ele não pode ainda se manifestar se ele aceita ou não a renúncia. O que vai acontecer? Então, o poder de aceitar ou não a herança vai passar para os herdeiros desse herdeiro que faleceu. Uma exceção: quando a vocação está ligada a uma condição suspensiva, não verificada, que é o artigo 1809, caput do Código Civil. Um exemplo é o legado em testamento mediante condição. Então, o testador, né, a pessoa morre, mas ele tinha um testamento e estabelece: eu deixo para fulano a casa X, desde que ele estabelece uma condição. Como tem essa condição e quem tem que cumprir a condição é o fulano, então não vai poder passar para os herdeiros dele esse legado. Por quê? Porque quem tinha que cumprir a condição é a pessoa que faleceu. Só nesse caso. Senão,
o poder de aceitação vai passar para os herdeiros daquele que faleceu sem aceitar. Se os herdeiros do herdeiro falecido, que não aceitou renunciar, aceitarem receber a segunda herança, então a herança que eles têm direito próprio, eles vão poder vir a aceitar a herança aceitar ou renunciar à primeira herança, em que era herdeiro o falecido do herdeiro. Artigo 1809, parágrafo único do Código Civil. Então, vamos para um exemplo mais fácil. Primeira herança, a relação é entre pai e avô. Para o filho, pai. Então, a herança é do pai para o filho. Mas esse filho, ele falece dias depois, ele faleceu antes de aceitar. Então, temos uma segunda herança que é dos netos. Então, se os filhos, os netos, eles aceitam a herança do pai, eles vão poder aceitar ou renunciar a do avô que faleceu antes. Mas se eles renunciarem a do pai, eles não vão poder aceitar a do avô, porque a do avô faz parte dos bens aqui do pai. Então, os bens da primeira herança são indiretamente recebidos pelos netos do primeiro falecido, filhos do segundo falecido. Então, para ficar com os bens da primeira herança, vamos dizer, para ficar com essa é a segunda herança, para ficar com os bens da primeira herança, esses filhos aqui precisam aceitar essa para poder aceitar essa. Se eles renunciarem essa herança, eles renunciam a essa outra herança. Eu trouxe uma fotinho para mostrar qual que é a primeira e a segunda. Fica mais fácil que esse meu desenhinho aqui que não dá, ó. Esse é o avô que faleceu. Logo em seguida, faleceu esse filho dele. E ele não falou se aceita ou renuncia. Esses filhos aqui têm que aceitar essa herança, que é a segunda herança, para poder aceitar essa. Se eles renunciam a essa, eles diretamente estão renunciando a essa. Porque no momento que essa pessoa morreu, ele já passou os bens para os seus herdeiros, esses três. Então, esse já tinha os bens. É isso que quer dizer o artigo 1809, parágrafo único. Então, como os bens já estavam dentro da herança dele, ele tem que aceitar essa para poder vir determinar sobre essa outra, tá? Então, primeira herança, porque primeiro faleceu essa pessoa, e segunda herança, porque esse veio a falecer sem aceitar ou renunciar à herança desse. E passamos para a nossa revisão da aula. Lei do tempo da morte. Então, a lei que irá falar sobre a legitimação é a lei vigente no momento da morte do sucedido. Nós falamos de capacidade sucessória, quem pode vir a suceder, quem pode ser herdeiro na sucessão legítima, pessoas nascidas ou já concebidas, que já estão no ventre materno, né? Os nascituros. A capacidade sucessória na sucessão testamentária já é diferente. Tem aquela questão dos filhos ainda não concebidos das pessoas indicadas, né? Que foi aquele que eu falei, o bisneto que ainda nem foi concebido, mas o bisavô determinou que
sucede, ele vai receber tal coisa, o bisneto, se ele nascer no prazo de 2 anos, né, que a lei determina, após a abertura da sucessão, mas ele vai ser filho da neta com o marido da neta. Então ele já estabelece quem serão os pais, só que ainda não foi nem concebido a pessoa determinada no testamento. Também podem receber pela sucessão testamentária pessoas jurídicas já existentes. Também a criação da fundação, pode ser determinado que seja criada uma fundação com bens tais. Então, tem capacidade na sucessão testamentária. Daí nós falamos das pessoas que não podem ser herdeiros, né? A pessoa que escreveu a pedido do testamento, seu cônjuge, companheiro, ascendentes e irmãos. As testemunhas do testamento. O concubino, né? A amante ou amante do testador casado, a não ser que essa amante não seja mais amante, que seja companheira ou companheiro e já se passou, a separação de fato já aconteceu há mais de 5 anos. E comentamos lá do filho, que mesmo que seja filho da amante, filho não interfere. Todos os filhos recebem igualmente, todos os filhos sucedem pelo princípio da igualdade entre os filhos previsto na Constituição. Aí nós passamos para aceitação da herança, que a aceitação pode ocorrer de 3 formas, que a aceitação é a confirmação da transmissão da herança, porque a transmissão da herança já ocorreu no momento da morte, que foi o momento da abertura da sucessão. E a aceitação só vai tornar definitiva a transmissão para o herdeiro, né? A aceitação pode ser expressa, né? Que é a declaração escrita do herdeiro. A aceitação tácita, né? Que são os atos próprios da qualidade de herdeiro que começam a ser praticadas. E a aceitação presumida, quando o juiz dá tempo para que a pessoa se manifeste, mas o herdeiro não se manifesta nesse prazo, então a herança é considerada presumidamente aceita. E daí a renúncia nós vamos continuar na próxima aula, e daí por fim nós falamos do falecimento do herdeiro antes de aceitar a herança, que daí quem vai ter a capacidade quem vai ter o poder, né, de aceitar a herança são os herdeiros daquele que faleceu, que daí até eu mostrei os desenhinhos para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima.